Deus permitiu que Israel vivesse 40 anos no deserto, simplesmente por uma coisa, para que aprendessem a confiar nele. Porque quando Deus mandou eles entrar na terra prometida, a primeira vez eles disseram, não vamos conseguir. Não confiaram. Não confiaram. Ou nós aprendemos a confiar em Deus, ou nós não vamos entrar na terra prometida. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar, assentados como estão. Pai querido, estamos felizes na Tua presença. Felizes porque este povo, Teu povo, está empenhado numa vigília, resultando de uma jornada de 40 dias, resultando de orações intercessórias por pessoas que queremos salvar. Amém. Todos que estão aqui estão demonstrando publicamente diante do universo que querem crescer em Jesus, crescer na vida espiritual, crescer na fé, crescer na santidade, crescer na semelhança com Jesus. Estamos aqui em busca de crescimento. Derrama sobre nós o Espírito Santo para que cresçamos à Tua semelhança. Amém, em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, pensando em crescimento, vocês sabem que está provado cientificamente que crescer dói. Crescer dói. Quando uma criança está em processo de crescimento, ela começa a sentir dores estranhas, inexplicáveis pelo corpo todo. Não é só o dente que dói quando está crescendo. Os ossos, os membros também doem. Mas o crescimento espiritual também dói. Ninguém que cresce no poder do Espírito Santo fica isento de acusações, de calúnias, de pedradas, de mal entendido. Ninguém que cresce na santidade, na semelhança daquele que é santo, o santo de Israel, fica imune aos ataques, ao ódio, ao desprezo. Queridos, crescer em Cristo é resultado de sofrimento. E Deus escolheu fazer do sofrimento a sua escola, por onde todos nós vamos ter que passar. Jesus passou pela escola do sofrimento. Os grandes heróis da Bíblia passaram pela escola do sofrimento. Aqui foi falado sobre Hebreus, capítulo 11. Ali é uma história de homens e mulheres que passaram pela escola dos sofrimentos. E depois que sofreram bastante, se tornaram mais tolerantes, como um texto que nós lemos ali, que nós deveríamos buscar unidade na igreja através da tolerância cristã. Por favor, meu irmão, não seja tolerante consigo mesmo, porque você vai se perder. Com certeza você vai se perder, se você for tolerante consigo mesmo. Mas, por favor, meu querido irmão, seja tolerante, e bastante tolerante com os outros. Tolerância cristã é tolerância com meu irmão, que caiu, que errou, que pecou, que envergonhou a igreja, que envergonhou o nome de cristão. Seja tolerante, ore com ele, chore com ele. Não atire pedra. A tolerância cristã traz unidade na igreja, sem crítica, sem dissensões, sendo amáveis com os que caem. Mas comigo mesmo eu não posso ser tolerante. Com você, você não pode ser tolerante, porque aí vira condescendência própria e vai nos levar para a perdição. Deus quer que você cresça à semelhança de Jesus, e o caminho chama-se sofrimento. Você já percebeu que nós, seres humanos, tentamos fugir dos sofrimentos? Quando alguma coisa está doendo, a gente toma remédio contra sofrimento, para ter dor, para anestesiar. É ruim sofrer dor. Mas Deus escolheu para Jesus um caminho de dores. Você já leu Isaías 53, não é? Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Homem de dores. Mas não foi só Jesus o homem de dor. Jó foi um homem de dor. Vocês conhecem a história de Jó. João foi um homem de dor. Pensem em João,
dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Pense em João, lá na ilha de Patmos. Não foi só João, Pedro foi um homem de dores, preso, condenado, crucificado. Pense em Paulo, quantos naufrágios, quantos apedrejamentos. Ele disse: eu fui surrado. Uma quarentena, né? Uma quarentena de açoites, menos um. Tido por morto, ou deixaram como morto depois do apedrejamento. Paulo era experimentado nos sofrimentos. Por que todos os filhos de Deus sofrem? Porque nós não estamos no céu. Nós estamos aqui no quintal de Satanás. Porque o planeta Terra é o reino de Satanás. Ah, não é o reino de Jesus? Ainda não. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo ainda será implantado. O reino da glória do nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo neste mundo, mas Jesus disse: o príncipe deste mundo é Satanás. E as leis deste mundo seguem a orientação de Satanás. Por isso se torna uma vida muito injusta, muita injustiça no mundo, na igreja, em todos os lugares. A injustiça existe, o sofrimento existe. Os heróis de Deus são pessoas que Deus colocou ferro na composição do seu corpo. Deus coloca ferro na composição dos santos de Deus dos últimos dias. Deus faz com que os santos de Deus nos últimos dias passem por fornalhas ardentes e são mergulhados em banhos de lágrimas. Mas não dá para evitar isso? Não tem como evitar. Deus o Pai não conseguiu evitar com Jesus, nem com Pedro, nem com João, nem com Jó, nem com João Batista. Ele também não vai evitar isso na sua vida. Mas nós queremos nos precaver, nos prevenir. Sofrimento não. Vamos fugir. Fugir do sofrimento é fugir do aperfeiçoamento, do amadurecimento na semelhança com Jesus. É fugir do crescimento no Espírito Santo. Para crescer, tem que doer. Os filhos de Deus, chamados por Deus para serem santos de Deus na terra, são amassados pelos choques da vida, golpeados duramente pela marreta das provações e humilhações que lhes dão forma para serem usados por Deus. Deus, antes de usar, Ele prova a pessoa. Deixa a pessoa passar por humilhações antes de exaltá-lo, para que não se vanglorie. Vejam como a Bíblia descreve o processo que Deus preparou um jovem chamado José. Abra sua Bíblia em Salmo 105, Salmo 105, verso 16 a 21. Aqui nós lemos como Deus preparou este santo chamado José, um santo de Deus na terra, mas ele era cheio de defeitos de caráter, e Deus teve que trabalhar no caráter dele. Ele era de nariz empinado, olhando para os irmãos de cima para baixo. Com aquela capa toda linda, colorida dele, ele se achava o tal, o melhor. E falou que era o melhor. Por isso, recebeu o ódio dos irmãos. Eles queriam José morto. Queriam ver José longe deles. E Deus tinha que trabalhar no caráter deste José para torná-lo semelhante a Jesus. E o que Deus escolheu? Sofrimento. São as obreiras de Deus. Vamos ler então o Salmo 105, versos 16 a 21. Ele mandou vir sobre a terra fome e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Vejam que antes do povo de Israel ir para o Egito como escravo, antes disso alguém foi como escravo para lá, preparando o caminho, e foi José. Foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo e o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens. Mas antes dele ser governador no Egito, ele foi um irmão traído. Ele foi um escravo traído. Ele foi uma pessoa injustiçada.
Eu li no Espírito de Profecia um texto que diz que as provações são as obreiras de Deus na construção do nosso caráter. Quando a gente é muito novinho, a gente tem muito a aprender. A gente não tem muita misericórdia, não tem muita tolerância, bateu, levou, não é? É assim. Mas com o tempo, com o sofrimento, você vai se tornando mais misericordioso, mais tolerante, andando a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. Quando iniciei o meu ministério, para disciplinar alguém e para arriscar da igreja, para excluir uma pessoa da igreja, para mim era para já. Isso não me doía nada. Não tinha experiência, não conhecia o que era sofrer, mas com os anos começou a me doer. Eu comecei a sofrer. Eu já não tinha nem mais coragem de disciplinar ninguém. Comecei a falar, o que está acontecendo comigo? Queridos, você começa a se colocar no lugar da pessoa, e começa a sofrer com ela, e você vai perdendo a coragem, o sofrimento nos torna mais tolerantes. O cristão, filho de Deus, sofrido, deixa de ser pessoa derretida, pessoa que se ofende com tudo, deixa de ser pessoa sensível aos maltratos. Eu quero repetir aqui um pensamento de George Moore. George Moore disse que nós precisamos ter a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Acho que dá para decorar isto. Vou dizer de novo. Precisamos ter a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Que nada nos afeta. Falam mal de você, você não se aflige. Não cumprimentaram você, você não se aflige. Você está firme no Senhor. José foi detestado e odiado, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Eu quero ler para vocês esse texto. A Bíblia diz que Deus estava com José, mas ele foi traído pelos irmãos. Deus estava com José, mas ele foi vendido como escravo. Deus estava com José, mas ele foi atacado por uma mulher que tentou seduzi-lo. Deus estava com José, mas ele foi lançado na prisão e ficou lá 12 anos. Mas a Bíblia insiste em falar, Deus estava com José. Até parece que essa frase, Deus estava com fulano, é melhor não estar, não é? Se Deus está comigo e perdi o emprego, se Deus está comigo, meu filho morreu, então você é tentado a pensar, é bom que Deus não esteja comigo então? Queridos, a pessoa que está com Deus sofre. Por quê? Não está no céu ainda. Ele está sendo talhado, preparado para o céu. Mas ainda estamos no quintal de Satanás, no reino deste mundo. Queridos, a vida de José foi uma série de tragédias que ele nunca imaginou que iria acontecer na vida dele. Mas depois ele se tornou governador. Deus tem um glorioso futuro para você, no céu. Mas antes deste glorioso futuro no céu chegar, você vai passar por vários caminhos, vales sombrios, e você vai sofrer. Mas lembre-se, existe um futuro glorioso, só que Deus não fala tudo o que vai acontecer no percurso daqui até o céu. Se Ele falar tudo, você pode desanimar. Se Deus tivesse me falado tudo o que iria me acontecer quando vim para os Estados Unidos, eu não teria vindo, irmãos. Eu não teria vindo. Mas Ele não falou. Ele falou diferente. Vai para lá, que eu tenho 12 pessoas que vão te sustentar lá. Você vai viver tranquilo com a sua família lá, porque você não tem bolsa de estudos, né? Vai fazer o seu doutorado, mas eu tenho 12 pessoas que vão te sustentar. E nós viemos rindo. Das 12 pessoas, só uma me ajudou. Eu disse, Senhor, se o Senhor tivesse me falado, eu não teria vindo. Mas Deus disse, eu queria que você viesse. Por isso,
Eu deixei que você viesse. E aqui nós começamos a aprender a viver pela fé. Eu comecei a viver como pastor sem salário. Iniciamos uma igreja na nossa casa. Na nossa casa. A ADRA, distribuição de comida, era na nossa casa. Eu me lembro que no primeiro mês, e que nós tínhamos a comida lá, conseguiram um freezer, ligaram lá no basement da nossa casa, e o freezer consumiu $600 no mês de eletricidade. Eu falei, meu Senhor, como é que eu vou pagar isso? A igreja, não tinha igreja para pagar. A igreja estava se formando, nem salário eu tinha. Tinha que entregar pizza para sustentar a minha família e limpar casa com a minha esposa. Mas Deus estava me ensinando a viver pela fé. A Bíblia não diz em Abacuque 2,4, mas o justo viverá pela sua fé? Então se prepare, meu irmão, que nós vamos ter que aprender a viver pela fé. E aqui Deus nos ensinou a ser dependentes dEle, muito mais. Antes era uma teoria que eu pregava, mas agora não era mais teoria, agora eu estava vivendo. Jesus disse em João 16,12, ainda tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por que Deus não fala tudo de uma vez só? Porque a gente fugiria. Não, estou fora, não quero. Deus vai soltando aos pouquinhos. Lembra-se daquela história, não é? O gato subiu no muro, não é? O gato caiu do muro, não é? Para depois falar que o gato morreu. Deus não fala tudo de uma vez, para não assustar. Ele vai deixando que você assimile dia após dia, um pouco de cada vez. O nosso Deus conhece o fim desde o princípio, só que Ele não fala tudo. Mas, queridos, Deus está preparando para você um futuro glorioso, mas até chegar lá, vão existir desapontamentos, infidelidades, traições, perda de amigos, de pessoas amadas, períodos de escura solidão, de abandono. E a pergunta é, como vemos esses indesejáveis acontecimentos na nossa vida? Quando essas tragédias vêm na nossa vida, na nossa família, quando o desemprego bate na nossa porta, quando a doença bate na nossa porta, como é que nós enxergamos estas coisas acontecendo? Desgraça? Deus esqueceu de mim? Como é que você enxerga tudo isso? Não, Deus não esquece de você. Se Deus olha para os pardais, se Deus olha para os lírios que hoje estão lá e amanhã estão secos, Deus cuida de lírios, cuida de pardais, Deus não vai cuidar de você? Mas por que Deus permite tais sofrimentos na nossa vida? Para aprendermos a confiar nele. Deus permitiu Israel 430 anos no Egito para que aprendessem a confiar nele. Deus permitiu que Israel vivesse 40 anos no deserto simplesmente por uma coisa, para que aprendessem a confiar nele. Porque quando Deus mandou eles entrar na terra prometida, a primeira vez eles disseram, não vamos conseguir. Não confiaram. Ou nós aprendemos a confiar em Deus, ou nós não vamos entrar na terra prometida. Ser cristão é ser dependente de Deus, é viver pela fé, mas o justo pela sua fé viverá. Não é a fé do pastor, não é a fé da igreja, não é a fé dos pais, nem dos pioneiros, é a sua fé desenvolvida com o estudo da Bíblia, com oração e com testemunho. É a sua fé que tem que ser desenvolvida. Há uma maneira diferente de enxergar as coisas que nos sobrevêm. É a mão de Deus que está silenciosamente, invisivelmente, Ele está tornando o pior, tomando o pior que nos acontece e lentamente revertendo para o nosso bem. Vejam o que José falou. Todas as desgraças que aconteceram na vida de José, vejam como José não viu como desgraça. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, verso 4 e 5. Abra sua Bíblia e vamos ler ali.
Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5. Quando José se revelou para os seus irmãos, dizendo: sou eu sou José. Leiam aí, Gênesis 45, versos 4 e 5. José falou: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Como é que José enxergou a situação? Deus me enviou para cá, não foram vocês que me enviaram para cá. Vocês me traíram, vocês me venderam, mas esqueça tudo isso, foi Deus quem me enviou para cá. Queridos, nós temos que enxergar a mão de Deus, mesmo nas coisas ruins que nos acontecem, porque são as coisas ruins e os sofrimentos que nos tornam humildes, ensinando-nos a chorar com os que choram. Deus me enviou adiante de vocês. Agora vejam Gênesis 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É assim, queridos. Eu me lembro do Lésio na cadeia, não é? Quanto choro, quanto desespero, irmãos, todos nós, angustiados, a família mais ainda. Mas que bênção aquela cadeia, né? Que bênção aquela cadeia. Não é? Tá certo que a gente não quer mais, né? Mas que foi uma bênção, foi. O Lésio é outra pessoa depois da cadeia, meu irmão. Deus escreve direito por linhas tortas. Eu não entendo o que acontece na minha vida muitas vezes. Como o Lésio não estava entendendo e você não entende muitas vezes. Mas é Deus dirigindo, conduzindo. Eric Liddell, mais conhecido como o herói do filme Carruagem do Fogo, escreveu assim. Todos conhecem o filme Carruagem do Fogo? É um filme cristão para se assistir, certo? Eric Liddell escreveu assim: as circunstâncias podem parecer arruinar nossas vidas e os planos de Deus, mas Deus não está indefeso em meio às ruínas. Nossas vidas quebradas não estão perdidas ou inúteis. O amor de Deus ainda está trabalhando. Ele vem e toma todas as calamidades e usa-as vitoriosamente, cumprindo o seu maravilhoso plano de amor. Minha esposa teve um câncer. E as pessoas olham para você: teve câncer? Ela diz sorrindo: sim. Sim. Queridos, quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela tremia e a cama tremia junto. À noite eu disse: o que está acontecendo? Ela não conseguia parar de tremer. Eu disse para ela: o câncer tem cura, mas o medo do câncer mata. E ela andava pela floresta dizendo: Senhor, ela via as formiguinhas, não é? Via os passarinhos, ela dizia: Senhor, eu queria ser uma formiguinha dessa, Senhor. Não é? Eu queria ser um passarinho desse, voando livre, mas eu estou com câncer. Mas que bênção foi este câncer, irmãos. Porque ela se tornou uma mulher forte. Ela era muito sensível, ela fugia de tudo, agora ela enfrenta tudo. Eu tenho que até falar para ela: vai com calma, porque antes todos os problemas ela jogava para mim e fugia. Agora eu nem fico sabendo dos problemas, ela agarra a pessoa, faz a pessoa se ajoelhar. Um dia eu perguntei: onde é que está a Leila? Ela está lá dentro de um quarto lá, ela agarrou o irmão fulano de tal e fez ele se ajoelhar, estão lá orando. Ficou forte, perdeu o medo da morte. Sabem? Ela perdeu o medo da morte, perdeu os encantos desta vida e sonha com o céu, mais do que nunca. Então, meus queridos,
A principal coisa é conseguir ver Deus operando o seu maravilhoso plano de amor em todas as coisas. Agora eu quero ler para vocês uma poesia. A poesia foi escrita por Anne Johnson Flint, aquela poetisa que não tinha saúde, não. Ela era doente de artrite e ela escreveu com dores, durante noites destituídas de calma, ela escreveu esta poesia. Ela diz assim: no prédio de uma fábrica existem rodas e engrenagens. Existem manivelas e polias, correias apertadas ou soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras para trás. Algumas são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas. Batendo, vibrando, movendo-se como um toque, numa violenta confusão, num aparente caos. Levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino. Todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma mente controlando, e uma força direcionando, e uma mão guiando. Assim todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas e permanecem sozinhas. Algumas parecem atrapalhar, algumas podem nos atrasar. Mas elas funcionam juntas e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, acelera-as e retarda-as, para, movimenta e guia-as, são as mãos do nosso Pai. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus está no controle da minha vida. Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através das aflições. Hebreus 2:10. Como é que Deus consagrou Jesus príncipe da nossa salvação? Hebreus 2:10. Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através das aflições. E Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus padeceu, porque era filho de Deus e não estava no céu. Você padece, porque é filho de Deus e não está no céu ainda. O céu vai vir. E Deus está preparando você para o céu, dando santidade, dando humildade. Mas lembre-se, para que você seja humilde, Deus manda provocações, humilhações. Para que você seja paciente, Deus manda irritações. Mas Deus está preparando você para o céu. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. É para isso que nós somos chamados. Robert Browning, estou terminando para vocês este pensamento. Robert Browning Hamilton escreveu: eu andei 1 milha com o prazer, e o prazer tagarelou o caminho todo, mas não me deixou nenhuma sabedoria em tudo o que falou. Eu caminhei 1 milha com a dor, e nenhuma palavra a dor falou. Mas ó, quantas coisas eu aprendi quando a dor andou comigo. A tribulação, a Bíblia diz, traz paciência. Romanos 5, 3 a 5. A tribulação traz paciência. A paciência traz experiência. E a experiência traz esperança. E a esperança não traz confusão. Quando repetidos golpes roubam a sua saúde, quando os amigos e o dinheiro desaparecem, Deus então se torna a única coisa importante na nossa vida. Não temos ninguém mais a recorrer, é só Ele. E Ele fica feliz, porque Ele quer que você o procure e recorra a Ele. O que você pensa de Deus agora? Um ateu perguntou para um cristão sofrendo no leito da morte. O cínico ateu perguntou: o que você pensa de Deus agora? E a resposta do santo de Deus foi: eu penso nele mais do que nunca. Deus quer que você pense nele, todos os dias, todas as horas. Santos de Deus,
semelhantes a Jesus. Que o Espírito Santo santifique a sua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo faça você e a mim crescermos na direção da semelhança com Jesus. E que venha Jesus nos buscar. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.